Bem, o meu nome é Ocanan Ferraz, muito prazer, é uma alegria ter recebido esse convite para conversar sobre poesia e é alguma coisa daqui eu me ocupo já há um bocado de tempo. Contando com os livros, já são publicações que já duram há mais de 30 anos, então tem um percurso já longo. O livro mais recente, nesse caso é recentíssimo, porque o livro está saindo essa semana, agora. A primeira noite de autógrafos é aqui no dia 14, aqui no Rio de Janeiro. Se chama Raio, sai pela Companhia das Letras. Tinha uma coletânea dos últimos poemas. O último livro, chamado Retratos com Erro, foi publicado há 4 anos atrás. Portanto, a minha média, digamos assim, entre um livro e outro é essa, de uns 4 anos. Muito embora eu já tenha levado 9, e também já tenha feito com 2, mas a média é basicamente essa. E cada vez que um livro desse sai, é claro, é uma grande alegria, muito embora seja uma alegria também com muita apreensão, porque você não sabe exatamente o que é aquilo que você fez. Você passa 4 anos fazendo uma coisa e no final você não sabe exatamente o que é. E você precisa de alguém que te diga o que é. E esse alguém é o leitor. Né? Nenhum livro existe sem um leitor. É uma verdade absoluta. Sobretudo poemas, que dependem muito fortemente da colaboração do leitor. Eu tenho uma grande sorte, digamos assim, que é, para além do fato de escrever poesia, eu dou aula. Eu sou professor de literatura brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Dou aulas na graduação e na pós-graduação. Já há um bocado de tempo também, já há muito tempo. E nesse tempo eu sempre me dediquei e me dedico a ensinar literatura brasileira e sempre poesia brasileira. Muitas vezes nos cursos de graduação, visões mais ou menos panorâmicas que começam na poesia barroca, e outras vezes começando da poesia modernista, chegando à poesia contemporânea. Enfim, isso varia muito, e na pós-graduação, por vezes, são cursos temáticos em torno de um só autor, pode ser o Drummond, já foi o Vinícius, já foram cursos voltados para a poesia contemporânea, por vezes são temas, já houve cursos onde eu abordei a relação da poesia com a paisagem, com a ruína, com a voz. Então isso depende muito da minha atividade como pesquisador, os temas que estão me interessando mais naquele momento. E é alguma coisa que eu desenvolvo com os meus alunos, e é sempre muito bom, porque ali a solidão do poeta desaparece, e o que eu tenho é uma mesa de conversa com os meus alunos. E é sempre muito bom, muito bom. E ali eu tenho a chance de dividir, de compartilhar as minhas leituras e ouvi-los, aprender com eles. Mas, sobretudo, eu diria que me deparar com o enigma do poema. O poema é sempre um enigma, é sempre o contato com alguma coisa que você não entende inteiramente, que você não compreende inteiramente. Você nem sabe inteiramente o que é um poema. É claro que houve momentos na história da literatura onde isso foi alguma coisa mais, vou chamar de mais pacífica. Muito embora lá estivesse o enigma, mas existia alguma segurança
na identificação de certos padrões, exatamente porque havia alguns padrões. Então, quando você tinha, por exemplo, o verso metrificado, né, e o uso de rimas, e aliada a essa questão formal, né, uma certa hierarquia temática, isso fazia com que o leitor tivesse algum nível de segurança, né, para dizer isso é um poema. E a partir dessa segurança, digamos, a insegurança começava. A partir daí tudo era insegurança. Mas você tinha esse esteio, sabe? Você tinha alguma coisa que, identificada, de imediato lhe dava a segurança que você estava diante de um objeto chamado poema, que lhe garantia, por outro lado, o que a gente pode chamar de a poesia, né? Alguma coisa que o poema constrói, a que chamamos de poesia, embora não saibamos exatamente o que é isto, mas digamos que é alguma coisa que você sente e você identifica a poesia. E, curiosamente, é um termo que a gente usa para coisas que se desprendem de outros suportes e que nem usam palavras. Então, muitas vezes usamos para uma pintura, você vê uma pintura do Matisse, você diz, nossa, isso é um poema. Né? Você vê um retrato pintado pelo Picasso, você diz, nossa, isso é um poema, nossa, é uma poesia. Às vezes um edifício, você vê um edifício e aquilo... Ou mesmo elementos da natureza. Né? Quantas vezes já ouvi coisas do tipo uma paisagem marinha, né? Uma flor, né? Isso é um poema, que é uma coisa poética. Enfim, há uma série de questões envolvidas nesse tipo de coisa, algumas, inclusive, bastante equivocadas, como associar a poesia à beleza, né? E muitas vezes a poesia está associada ao feio. E aí já começa a complicação. Como dizia, já houve um tempo onde você tinha certos padrões que lhe davam a você, leitor, alguma segurança. E digamos que a partir das vanguardas do século XX, aí estou me referindo a todas as vanguardas, aos ismos, né? Isso se complicou bastante, sobretudo porque vamos ficar nesses três tópicos, né? A metrificação foi violentada pelo verso livre, né? Então, o fim das rimas contadas, né, e a sua substituição pelo verso que poderia ter o tamanho que quisesse, e, sobretudo, o verso que se estendia para que no verso seguinte houvesse, ao contrário, um verso muito curto. Então, esse choque entre versos longos, versos mais curtos, com ritmos diferentes, cortes muito violentos entre um verso e outro, saltos de uma estrofe para outra, ou inexistência de estrofes, exploração da folha, do papel, com palavras que se soltam, que se despregam da margem, para criar certas dinâmicas rítmicas, a exploração de uma sintaxe mais muito complexa, mais deformada, né? E aí eu falei de um quadro do Picasso, a gente pode pensar exatamente na deformação de um retrato pintado pelo Picasso, né? Como alguma coisa que se pode assemelhar à deformação de um poema cujas frases, transformadas em verso,
né, sofrem também deformações construtivas que vão exigir de você, leitor, né, uma atenção redobrada e sobretudo, uma disposição para se relacionar com alguma coisa muito surpreendente e que foge dos seus padrões de observação do mundo ordinário, do mundo à nossa volta. Isso para ficarmos no verso livre, né? E de maneira geral, o verso livre, e com todas as explorações, todas as dinâmicas possíveis com ele, o verso livre trouxe com ele o fim, ou praticamente o fim, das rimas, que em esquemas prévios, né, garantiam uma musicalidade regular ao poema. Enfim, isso é uma espécie de memória, tanto o verso metrificado quanto a rima, né? E as acentuações rítmicas dentro dos versos, né? Quando a gente fala na rima e sobretudo no verso metrificado, a gente tem que pensar não só que o verso ele é contado o número de sílabas, mas que há uma acentuação dentro dos versos, né? As sílabas fortes que vão se repetindo sempre nos mesmos lugares, o que cria certos padrões. Enfim, isso seria longo demais se fôssemos explorar isso aqui e não o faremos. Mas, ao contrário, eu quero chamar a atenção exatamente para o fim desses apoios que são uma memória, como eu ia dizendo, de um momento originário da poesia, quando a poesia era acompanhada por instrumentos musicais. A gente tem que pensar sempre que o gênero lírico, né, tem esse nome, justamente porque a poesia era acompanhada por lira, um instrumento musical de cordas. Então, como a gente pudesse dizer que, na verdade, toda a poesia, na sua origem, foi letra de canção. Isso é muito curioso, muito bonito. Então, na verdade, a poesia era para ser cantada e dançada. Então, assim, dançavam-se poemas, cantavam-se poemas, né? E essa memória foi ficando com a escrita, enfim, essa aliança com a música foi se desfazendo, mas ficou essa memória inscrita né, no corpo da poesia, né, essa memória musical, que essas vanguardas no século XX vão realmente desmontar. E, portanto, elas vão criar uma enorme insegurança por parte do leitor. Não é? Afinal de contas, como identificar que isso é um poema se eu não tenho exatamente marcas prévias? Não é? Como se pudéssemos pensar assim, simplificando a questão, né? O poema se identifica com a presença do verso. O que é o verso? É uma linha, não é? que não vai até o final. Não é como a prosa, que é contínua, né? que vai deslizando, ela termina onde termina a frase, caso haja ali um ponto que peça um parágrafo, que seja interrompido por um diálogo. Mas, de maneira geral, ela vai até onde a linha, né, física ali do papel permite. Enquanto no poema, essa quebra ela é artificial. Né? Por que se quebra ali? Bem, originalmente quebrava-se quando acabava o número de sílabas. Se eram 10 sílabas, ou 7, 5, 4, 12, 8, enfim. Com o verso livre, isso desapareceu. Então, na verdade, a forma do poema passa a ser a forma de cada poema. Deixa de existir uma forma prévia e cada poema passa a ter a sua forma. A forma passa a ser, digamos, uma exigência daquele poema. Isso cria enormes dificuldades para quem lê, mas também enormes dificuldades para quem escreve, ou para quem começa a escrever poesia
e está procurando uma forma, né? Porque muitas vezes você tem a impressão de que tem algo a expressar, mas você precisa de um canal que você conheça. Digamos que o canal seja o verso, né? Que seja o poema, mas você precisa compreender a forma que aquele poema quer ter. E aí eu falo nos termos, né, que dão ao poema uma espécie de autonomia, né, a forma que ele quer, porque não é exatamente, até um certo ponto, não é você que define o poema que define por si mesmo. Quando você começa o poema, alguma coisa ali é da ordem da decisão, mas iniciada aquela aventura, digamos, uma parte muito grande do que vai acontecer ali não é definido por você, mas pela primeira decisão que você toma, que vai produzindo uma dinâmica que é do poema. E a cada decisão que você toma, novas demandas vão sendo criadas, a tal ponto que você já não sabe mais o que é você e o que é o poema. Isso vai ficando muito, muito, muito confundido. Todo mundo já ouviu, provavelmente, alguma coisa naqueles termos que tentavam definir inspiração e trabalho, né? A famosa diferença entre inspiração e transpiração. Então, alguém dizia, é 50% transpiração, 50% transpiração e inspiração. Ou ao contrário, 70% transpiração, 30% inspiração, enfim. É uma matemática curiosa e inútil, mas divertida e que mas ela é reveladora, ela é inútil, mas reveladora do que cada poeta pensa sobre essa questão, que é uma questão antiga e muito importante para poetas, para a poesia, né? E eu, evidentemente, embarquei nessa onda matemática e cheguei a uma conclusão, que é o seguinte: eu acho que é 100% inspiração e 100% transpiração. Como se houvesse 200%, como se essas duas coisas, como se o poema ideal não impedisse que houvesse a diferença entre trabalho, transpiração, né, e aquilo que não é exatamente trabalho, que a gente chama de inspiração, e que a gente pode dizer que é alguma coisa da ordem do inconsciente, ou o que pertence ao acaso. A hora em que parece que o poema está se dizendo a si mesmo. A Sofia de Mello Breyner Andresen, esplêndida poeta portuguesa, uma poeta que estreou na década de 40, ela usava uma expressão muito boa. Ela dizia que para escrever o poema você precisa estar atento, quer dizer, atento como uma antena. E ela usava essa expressão porque ela falava em termos de escuta, de ouvir o poema. E ela dizia exatamente isso, que para escrever ela precisava estar quieta num canto, em silêncio, para ouvir o poema. Como se o poema realmente estivesse sendo feito fora dela e ela fosse uma antena que capta o poema. Portanto, o poema é o resultado de uma atenção. Ora, mas essa atenção é o trabalho, é uma atenção que se faz por meio da escrita. A escrita é a atenção. E o poema não existe fora dali.
Não, mas eu não disse que o poema estava se dizendo fora. Sim, mas ele só dirá, a voz dele só estará clara e definida a partir do momento em que ela efetivamente existiu como escrita. Então é uma realização muito complexa, que mesmo os poemas, a princípio, menos pretensiosos, até os grandes épicos, até o Lusíadas, enfim, até a Divina Comédia. Ou seja, todos os poetas tiveram que lidar e têm que lidar com os problemas da criação, com, com o acaso, com uma coisa que resulta de uma solução que você cria e que produz uma saída, mas que gera um problema adiante, que vai exigir uma outra coisa. Então, é uma tarefa muito estranha, sobretudo porque você não tem nenhum manual que te explique como isso é feito. Então, qualquer coisa que pareça, e será o nosso caso, podemos usar a palavra oficina, alguma coisa que pareça que é uma prática de escrita, não acreditem. O que pode ser feito é pensar. É pensar o poema, e ver como determinados escritores, determinados poetas foram achando as suas soluções, foram criando as suas saídas, e sobretudo como eles falam sobre isso. O que eu quero fazer com vocês aqui nos nossos encontros é exatamente trazer para as nossas conversas os poemas onde os seus criadores enfrentam e tentam dividir com o seu leitor as suas soluções. O poema é isso, é o enfrentamento do problema. Eu estou dizendo que todo poema é um problema. Você tem que... Ele está te colocando um problema. Ele está te perguntando, ele está querendo nascer, ele está querendo existir. E você precisa estar à altura disso. Isso é um problema. Você tem que saber como se faz. Não tem nenhuma solução, não tem nenhuma saída. Mas é claro que você tem ouvido, você tem memória, você já leu a tradição, você leu os poetas da sua língua, você leu os poetas de outras línguas, você lê outras línguas, você lê os poetas traduzidos, e você ouviu canções, e você viveu, você... Enfim, a sua memória está cheia de ideias, de formas, de formulações. Você precisa abandonar a maior parte delas e para começar tudo de novo. Mas você não pode começar sem que você tenha percorrido alguma coisa. Então, ao mesmo tempo, essa memória ela é fundamental. Então, é claro que os poetas vão achar soluções de acordo com as suas histórias pessoais, com a sua formação intelectual, mas também, de algum modo, depois até sobretudo, sua formação humana. O poema é uma aventura da forma, mas ele é uma aventura humana, ela é uma aventura do espírito. O poema é uma aventura do espírito. E é isso que não se ensina. Mas e eu acho que e vocês vão ter acesso a esses poemas que eu selecionei, há alguns poemas que parecem falar sobre isso. Mais do que enfrentar esses problemas, eles falam da solução desses problemas, do enfrentamento deles. E muitas vezes
a saída é muito curiosa, é muito boa, ela é muito flagrante, ela te deixa é, frente a frente com a luta por essa saída, sabe? Com essa procura por saída. E o poema é a saída a ele mesmo. Ele próprio é a saída. Então, eu quero conversar em torno de poemas que vão nos trazer essa dimensão do conflito entre o poeta e aquilo com que ele luta, para ficar nos termos do Drummond, do poema Lutador, né? São com as palavras, né? Como ele diz, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. É uma luta que parece que o poeta perde sempre, porque, afinal de contas, a linguagem parece precária diante do real. Né? Como dizer o mundo, que o mundo é aquilo que se vive, não é o que se diz. O mundo não é traduzível em palavras, a existência não é traduzível em palavras. E, no entanto, não existe nenhuma experiência que não se dê, não há nenhuma experiência que se dê fora da linguagem. Então, o poema, a gente sabe muito bem, a gente sabe muito bem, sim, pode ser que alguém diga que não, mas eu diria que o poema é a mais alta realização da linguagem. Sabe? O poema é uma espécie de superescrita, sabe? Ali onde tudo está num estágio de existência plena, sabe? Porque cada palavra é uma palavra, cada palavra existe no seu lugar certo, e a relação entre elas, o som entre elas, e onde não se diz nada, onde aqueles vazios entre as palavras, eles estão vibrando, né? A saída de um verso para outro, naquele corte ali, muitas coisas acontecem entre uma estrofe e outra. Por que se escolheu? Ainda mais que a gente vai ler daqui, isso é importante dizer, exatamente com esses poemas modernos. A gente não vai voltar para olhar esses poemas da tradição pensada como cujas saídas estavam algumas, né? Claro, assim, solucionadas com o metro, com a rima, com o vocabulário poético. A nossa experiência aqui ela vai ser direto com poemas do século XX que já estão lidando com o verso livre, com os versos brancos, com com os efeitos da deserarquização entre o que é alto, o que é baixo, o que é poético, o que é não poético, entre o literário e o não literário, o antiliterário. Então a gente vai lidar aqui diretamente com esses poemas que são poemas que me parece que estão mais próximos da nossa expressão. Enfim, difícil dizer isso porque a gente lê um soneto do século XVIII, ele totalmente, enfim, a gente pode se comunicar com ele como se fosse um escrito hoje. Porque a gente está lidando aqui, a gente vai conversar como quem escreve poesia ou está querendo escrever poesia. Então, eu acho que eu vou lidar entendeu, nesses termos. Embora a gente possa hoje fazer como tantos poetas contemporâneos fazem, que podem escrever sonetos metrificados, rimados, exatamente porque não há temas proibidos, não há temas proibidos. Então, se não há temas
que não podem vir o poema porque não são poéticos, ora, os temas chamados poéticos também não podem ser proibidos de entrar no poema. A liberdade vai valer para tudo e para todos. Então, só essa ideia de liberdade total já é alguma coisa assustadora, porque significa que não há exatamente parâmetros, que não há barreiras. E não há. Ao mesmo tempo, cada poeta vai criando a sua legislação, não é? O seu campo. Não é? Vamos pensar exatamente isso como num esporte onde há um campo, sei lá, não sou muito bom de esporte, mas, enfim, uma barreira no meio. Né? Vôlei tem isso, não tem? Vôlei. E o outro é tênis. Vamos ficar com esses dois exemplos. Vôlei, tênis. Você precisa, o poeta cria essas barreiras, entendeu? Ele cria ali uma grade, uma rede, para poder entender por onde vai a bola, sabe? Que altura ele lança, como é que ele precisa de leis. Ele vai criar as suas próprias leis. E, na verdade, todo poeta está à procura delas, ao mesmo tempo que está à procura da liberdade. Você pode sentir a liberdade na medida que você entende que ela se dá em certos limites, em certas configurações. A liberdade não é um campo infinito. Né? O campo infinito é o contrário, é a angústia, é só o vazio, uma espécie de deserto. Né? Vamos pegar os dois campos agora, o do tênis e do vôlei, vamos tirar as redes, né, os limites do centro. Tchup, tchup. O que você tem? Bem, você vai precisar de criar um outro esporte, você pode transformar isso no campo de futebol, mas você vai precisar botar uma rede lá num extremo e outra rede no outro extremo. Você vai precisar de novo criar limites. Tiremos essas duas redes do futebol e você vai ter um campo vazio. Então, o poema é um jogo onde cada um vai pôr a rede onde quer, na altura que quiser. Aí está a liberdade, não na ausência da rede, não na ausência dos limites e das regras e das normas, das configurações, das demandas do seu idioma, da língua que você fala, daquilo que você quer expressar, dos seus limites como sujeito. O poema, sobretudo, um poeta está se deparando permanentemente com os limites da linguagem, mas com os seus limites, aquilo onde você pode chegar. Cada um de nós gostaria de ser, talvez, o Drummond, a Szymborska, enfim, nós queremos ser o Vinícius. Nós temos ambições, né, de que sejamos tão altos quanto os nossos mestres. Mas o Drummond queria ser como Goethe, talvez, e o Vinícius queria ser como Neruda, e o João Cabral queria ser como Oda, enfim, como o Calderón de la Barca, que queria ser como... isso é uma brincadeira, e não é. Agora, ao mesmo tempo, precisa só uma ilustração de como você está lidando com os seus limites de autor num mundo onde há esses nomes. Mas é claro, quando você está escrevendo, você não está pensando neles. Você não pensa em nenhum desses nomes. Você não pensa nada disso. Você quer resolver aquilo. Você precisa, você tem necessidade
de dizer aquilo. Não é nem que você goste, e também não é que você não goste. Gostar não está nem em questão. Você, você precisa. Você precisa. Nós vamos aqui conversar em torno de poemas que vão trazer, eu acho, boas conversas em torno dessas questões. Esses limites, essas soluções, essas saídas, como lidar com a forma, o que fazer da oficina, poemas que vão deixar, alguns deles vão, eu acho, deixar bem aberta a oficina. Sabe? A gente vai trabalhar com João Cabral, com Drummond, com Manuel Bandeira, com Fernando Pessoa, com poetas contemporâneos também, sempre poetas brasileiros, também portugueses, enfim, uma seleção de poemas que vocês terão acesso. E também vou pedir que, ao final das nossas conversas, vocês realizem alguns exercícios a partir de dos problemas em questão ali, os problemas que identificamos e das saídas, das soluções criadas. Eu acho que é isso. Estou bem animado, porque é a minha vida. Então, é um assunto que me mobiliza, que me emociona, que me dá vontade de compartilhar, de falar, de ouvir. Quero ouvir de vocês. E, sobretudo, trabalhar com esses poemas, entendeu? Fazer com que esses poemas nos digam quem eles são, sabe? Quem sou eu? O que eu faço aqui? O que eu estou propondo? Quando você, quem sou eu? Ele não vai te dizer que ele vai te perguntar quem ele é, entendeu? Ele não vai te dizer quem ele é. Eu sou. Ele vai te perguntar. Então, assim, a ideia do poema como enigma é isso. Os poemas vão nos fazer perguntas. E, assim, é uma grande interrogação, como o poema do Drummond. Trouxeste a chave. Eu acho que essa chave é sobre ela que a gente vai falar. Essa chave que vai estar no nosso horizonte aqui de conversas. Aguardo vocês.